convido agora o professor Orlando Laitano para compartilhar a sua apresentação e desejo uma excelente apresentação, professor. Muito obrigado, Denise. Deixa eu colocar o cronômetro aqui. Primeiramente eu queria agradecer o convite, para participar desse webinar. Eu tenho dois desafios aqui. O primeiro é comunicar a minha apresentação dentro do tempo, e o segundo é a responsabilidade de manter o nível do conteúdo depois de duas excelentes apresentações do Gustavo e do Ian, que são conhecidos de longa data. O Gustavo mencionou, nós nos conhecemos na época em que eu viajava o Brasil com os testes de suor. E o Ian é um grande amigo e um colega também, já de muitos anos. Eu tive a satisfação de trabalhar com o Ian em cenários com atletas de alto desempenho. E certamente eu aprendi muito com o Ian ao longo da minha trajetória acadêmica, e hoje é uma satisfação compartilhar esse momento aqui com vocês. Tá? O tema que me foi proposto foi falar sobre a hidratação e o calor, fatores além da termorregulação. E esses fatores, isso é um tema muito amplo, e evidentemente a base e a parte prática e as considerações relacionadas à hidratação no campo, elas já foram mencionadas, e portanto eu decidi dar um ângulo mais voltado para a parte do que acontece se o indivíduo não segue essas orientações que foram abordadas já pelo Ian e pelo Gustavo. Tá? Apenas um disclosure aqui, que as opiniões expressas nessa apresentação, assim como as imagens, são de propriedade e responsabilidade minha, e elas não representam necessariamente as opiniões e políticas da PepsiCo e suas subsidiárias. Bom, aqui um pequeno roteiro do que eu vou falar nos próximos 20 minutos, agora já 19. Eu vou iniciar, e tanto o Ian quanto o Gustavo tornaram a minha vida mais fácil, porque eu vou poder ser bastante breve na parte introdutória. Eu vou falar da inter-relação entre desidratação e calor e hipertermia. E eu vou, então, migrar para uma área que é uma área mais extrema, que envolve as questões relacionadas às doenças relacionadas ao calor. Eu vou dar um foco principal para a manifestação mais grave dessa classe de doenças relacionadas ao calor, que é a intermação, principalmente a intermação induzida pelo exercício, e a resposta inflamatória e as respostas imunológicas que são causadas por essa manifestação extrema de hipertermia acompanhada por desidratação. Por fim, eu vou mostrar alguns resultados de pesquisas com modelos pré-clínicos, até para promover algum debate ao final da minha apresentação, principalmente com foco em disfunções cardiometabólicas e respostas dos músculos esqueléticos em situações de hipertermia severa. Bom, eu trouxe essas duas frases aqui para a gente entender, e isso é uma dificuldade que a gente sempre tem no laboratório, quando a gente procura estudar tanto a hipertermia quanto a desidratação. É muito complicado, porque essas duas manifestações elas acontecem em paralelo. Então, a hipertermia leva à desidratação. O Gustavo e o Ian já falaram dos mecanismos, eu não vou repetir, a menos que você se hidrate. E a desidratação, por outro lado, quando ela é combinado com o esforço físico, ela leva à hipertermia e, portanto, nós devemos nos hidratar para evitar que esse loop aconteça. Existem dois fatores principais que contribuem para o aumento da temperatura durante o esforço. Tá? O primeiro é um fator externo, o fator ambiental, que já foi falado aqui hoje. E o segundo é o fator mais metabólico associado com a contração muscular. Então, quando o músculo contrai, há a geração de calor. Eu trouxe esse slide aqui mais para descrever, mas um resumo desse slide um pouco congestionado.
é que a produção de calor, principalmente metabólica pelos músculos esqueléticos, elas estão todas associadas com processos envolvendo a ressíntese de ATP, né? Então, existe a própria contração muscular gerando ADP e liberando calor. Dentro do músculo, nós temos a passagem do cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático por transporte ativo, portanto, utilizando ATP e liberando calor. E evidentemente que isso em exercício de mais alta intensidade, como é o caso de esportes de elite ou em cenários militares, você vai ter uma contribuição muito grande do metabolismo para o aumento da temperatura corporal. Em casos severos, evidentemente que é para onde eu vou levar a minha apresentação, existem riscos também dessas sequências metabólicas a promoverem a ativação de sistemas que vão resultar em quebra de proteína, e essa, evidentemente, que é algo indesejado para o desempenho do músculo durante o esforço. Quando a gente fala de doenças relacionadas ao calor, na memória das pessoas vem essa imagem, né, que é uma imagem tradicional. Eu imagino que todos vocês devam conhecer a história, mas para aqueles que não conhecem a história, essa era uma atleta da Suíça, a Gabriela Andersen, e isso foi nos Jogos Olímpicos de 1984, os Jogos Olímpicos de Verão, aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez que a maratona foi disputada numa versão feminina, né, onde as mulheres participaram da maratona. E essa atleta chegou no estádio na chegada, praticamente demonstrando sinais e sintomas de doenças ou problemas associados ao calor e, evidentemente, à desidratação também, né? Esse tem sido o meu foco de pesquisa nos últimos anos, a parte de intermação relacionada ao calor, que no inglês a gente chama de exertional heat stroke. E eu tive a felicidade, aliás, eu venho tendo felicidades ao longo da minha carreira, né? Eu trabalhei com Ian, trabalho com a Gatorade e tive a oportunidade, tenho até hoje, de trabalhar com esses grandes nomes aqui da ciência da hipertermia e da termorregulação. E nós escrevemos recentemente essa revisão, que eu convido vocês a fazerem o download e também lerem, que é sobre aspectos controversos sobre o diagnóstico, a prevenção e o tratamento da intermação relacionada ao calor, tá? Que é um problema bastante severo, e eu vou explicar em mais detalhes do que ele se trata. Primeiro, que as doenças relacionadas ao calor, elas são caracterizadas como um espectro de severidade, né? Então, nós temos aqui nesta imagem, vocês podem perceber que existe, primeiramente, uma manifestação que nós chamamos de exaustão pelo calor, né? Que é caracterizada por problemas do sistema nervoso central, mas menores, como dor de cabeça, tontura, né? Há um aumento do fluxo de sanguíneo para a pele, a desidratação está envolvida nesse processo, há uma redução do débito cardíaco e queda na pressão arterial, e a pessoa tem essa manifestação, portanto, de exaustão induzida por calor. É por isso que nós temos esse problema mais, digamos assim, recorrente em atletas e pessoas que toleram certos níveis de desconforto, porque se o indivíduo não interrompe a prática do exercício nesse estágio, ele progride para um estágio onde ele vai fazer dano associado ao calor. Esse dano associado ao calor ainda é caracterizado por pequena disfunção do sistema nervoso central, mas nós já temos a presença de lesão tecidual nesse estágio, né? Ocorre disfunção de órgãos e tecidos, a gente começa a ver dano no fígado, nos rins, no intestino, que é um problema grande, na verdade, e também nos músculos esqueléticos. E esse dano tecidual, ele resulta na presença ou no aumento de biomarcadores circulatórios de lesão tecidual. E, por fim, né, no lado mais extremo da manifestação das doenças relacionadas ao calor, está, então, a intermação, e nesse caso a intermação induzida pelo exercício. Eu já vou explicar que existem diferentes manifestações dentro da intermação, mas aí nós temos um quadro caracterizado por disfunção do sistema nervoso central, classificada como profunda, né? O indivíduo praticamente perde a consciência nesse estágio,
existe um quadro de quebra rápida do músculo, que nós chamamos de rabdomiólise. Existe uma endotoxemia, porque o conteúdo fecal acaba vazando do intestino para a circulação e o indivíduo acaba fazendo um quadro de sepse, que é caracterizado por uma coagulopatia, né? O sangue começa a coagular. Existe o que a gente chama de cytokine storm, então o sistema imunológico vai tentar combater a presença de bactéria no sangue, e tu entra num quadro onde tu tem uma resposta inflamatória sistêmica, uma síndrome, né, de uma resposta inflamatória sistêmica disfuncional. E isso vai resultar, evidentemente, em lesão de órgãos e leva o indivíduo à morte na maioria dos casos, né? Então, essa manifestação, e essa manifestação na forma de um espectro de severidade, ela é bastante aceita pela literatura médica, e quando o indivíduo apresenta o episódio e se recupera, o que também é muito comum, existem muitas vezes consequências que vão acompanhar esse indivíduo para o restante da carreira ou da vida desse indivíduo, e o quanto que essas consequências de longa duração vão acompanhar está associado com a severidade, né? Então, aqui eu tenho, né, um zoom naquilo que eu vou continuar falando daqui para diante. Então, daqui para diante, entendam que o foco vai ser nessa manifestação mais severa, que é chamada de intermação. Existem dois tipos de intermação. A intermação clássica, que normalmente a gente também chama essa intermação de intermação em repouso. Essa intermação, ela acomete principalmente crianças que são tristemente deixadas em veículos que são expostos ao sol em temperaturas ambiente quente, né? Existe uma incidência muito maior do que nós imaginamos desse tipo de problema, e também é bastante frequente em populações idosas durante ondas de calor, né? A gente sabe que com o envelhecimento a gente perde um pouco a capacidade de termorregular, e esses indivíduos acabam ficando mais susceptíveis ao desenvolvimento de intermação. Mas, de novo, dentro da intermação, a intermação que eu tenho focado os meus trabalhos é a intermação induzida por exercício. Ela é, curiosamente, a terceira causa de mortalidade, ou a terceira causa mais frequente de mortalidade em atletas durante o exercício, né? Então, nós temos a primeira causa são eventos de problemas cardíacos, a segunda causa mais frequente são traumas na cabeça e no pescoço, e em terceiro lugar vem, então, a intermação induzida por exercício. Muitos sobrevivem ao episódio, mas esses sobreviventes eles podem apresentar consequências de longa duração, podem ter problemas de longa duração ao longo da sua vida, né? E ela acomete, de novo, principalmente atletas, tanto profissionais como recreacionais, e pessoas que vão para o combate, como soldados e pessoas associadas com atividades militares, tá? Bom, um pouco como é que acontece a patofisiologia, a fisiopatologia da intermação induzida por calor, né? O indivíduo está se exercitando, aumenta a temperatura corporal. Esse aumento da temperatura corporal promove um aumento no fluxo de sangue para a pele, para promover a termorregulação. Mas esse aumento de fluxo sanguíneo na pele para favorecer a termorregulação, ele diminui o conteúdo de sangue que está disponível no intestino e na região esplâncnica, tá? Isso promove isquemia, estresse oxidativo, né? Então, aqui começam os problemas, na verdade, quando tem esse desvio de fluxo de sangue agressivo para a pele. E é por isso que a desidratação aqui é um problema, porque quando você está bem hidratado, você consegue impedir com que esse desvio de fluxo sanguíneo para a pele ele promova o estresse oxidativo na região esplâncnica. Mas esse estresse oxidativo na região esplâncnica, ele aumenta a permeabilidade da membrana epitelial no intestino, e isso faz com que ocorra o vazamento de conteúdo fecal. Isso é chamado de endotoxemia, e a endotoxemia, então, ativa o sistema imune inato, e esse sistema imune inato vai promover a liberação
de citoquinas, principalmente citoquinas pró-inflamatórias, que vão promover o aumento da coagulabilidade do sangue. Tá? Também existe o dano vascular endotelial induzido, principalmente pelo aumento da viscosidade sanguínea que acontece com a hipertermia e com a desidratação. E também existem evidências recentes mostrando que o fluxo sanguíneo para o cérebro é comprometido em casos de hipertermia e desidratação, mas aqui nós estamos falando, evidentemente, de hipertermia severa. Né? Isso promove, provavelmente, dano a estruturas do sistema nervoso central. Recentemente, nós tivemos esse estudo aqui publicado, eu não vou entrar em detalhes por uma questão de tempo, mas nós caracterizamos a resposta de fase aguda num modelo pré-clínico que eu vou explorar nos meus próximos slides, de internação induzida pelo exercício, mostrando que, de fato, a resposta do sistema imune durante a recuperação a um episódio de internação induzida pelo exercício é bastante agressiva e severa. Esses são dois estudos que são muito interessantes. Eles são estudos que nós chamamos de estudos de associação ou estudos retrospectivos, né? São estudos retrospectivos que acompanharam pessoas que tiveram um episódio de internação 14 anos antes, né, e verificaram quais são os riscos dessas pessoas de morrerem por problemas associados com doenças cardiovasculares. E o que acontece? Qual é a mensagem desse slide principal aqui? Se você teve um episódio de internação 14 anos atrás, nesse caso, você tem 2,2 vezes mais chance de morrer de doenças associadas a eventos isquêmicos no coração e 1,7 vezes maior risco de morrer por outras formas de doenças cardiovasculares. Né? Então, não termina simplesmente quando nós conseguimos recuperar o atleta ou a vítima do episódio de internação. Mas esses estudos são estudos retrospectivos e eles geram uma grande questão, principalmente para nós que somos cientistas, se essa relação entre ter um episódio de internação e apresentar doença cardiovascular no futuro é causa ou consequência. Em outras palavras, se o risco aumentado de doenças cardiovasculares ele é devido ao risco aumentado de internação ou se o episódio de fato induziu o indivíduo a ter aquela doença cardiovascular. É bastante difícil de estudar a internação em humanos no laboratório, porque os comitês de ética, os boards de revisão institucional, eles não aprovam protocolos que elevem a temperatura de humanos nesses patamares. Então, nós desenvolvemos um modelo pré-clínico, inclusive esse foi a tese de doutorado da Michelle King, que hoje é colega do Ian, ela é Senior Scientist no GSSI, em Barrington, em Illinois. E o que a Michelle fez no laboratório, uma grande contribuição, na verdade, ela desenvolveu esse modelo pré-clínico de internação induzida pelo exercício. Nós usamos camundongos para fazer esses experimentos e o que a gente faz nós colocamos um termômetro num sistema de telemetria que nós implantamos dentro do camundongo. O tipo de camundongo que nós usamos no laboratório, eles não são corredores por natureza, então nós temos que ensiná-los a correr. E para treiná-los a correr, a gente implementa rodinhas dentro das gaiolas e treinamos eles dentro da câmara ambiental que nós usamos para induzir o modelo de internação. E aqui vocês estão vendo a rodinha, tem uma câmera dentro uma câmera de filmagem dentro da câmara ambiental e eu consigo monitorar então o camundongo correndo no calor. Nós submetemos eles a um protocolo de exercício progressivo no calor, até que eles apresentam a perda da consciência, até eles desmaiarem. Quando eles desmaiam, quando eles interrompem o exercício, nós entendemos que aquele é um ponto onde ele está apresentando sinais de internação e deixamos esse camundongo se recuperar. E a pergunta que todos vocês devem estar tendo, até porque eu mudei completamente de um debate, uma discussão clínica para uma modelagem que nós chamamos de pré-clínica, né? A pergunta que sempre aparece é
qual a relevância disso para humanos, né? Será que esses achados que nós temos encontrado nesses modelos pré-clínicos, eles representam aquilo que é observado nos modelos clínicos? Bom, e daí quando a gente compara a resposta fisiológica do modelo com os dados disponíveis em humanos, a gente vê, em primeiro lugar, que nós temos um quadro de hipertermia severa. Aqui nesse gráfico eu tenho a resposta da temperatura central dos camundongos. Eles iniciam com uma temperatura de 36 graus e meio, 37, e aqui no ponto zero eles iniciam um exercício, isso aqui é o tempo em minutos. Então eles se exercitam no calor até eles atingirem uma temperatura aproximada de 42,2 graus Celsius. Então eles colapsam, né? Quando eles colapsam, a gente remove eles da câmara ambiental e eles então apresentam essa curva que é caracterizada por uma resposta de hipotermia, que nós acreditamos que seja uma resposta de defesa dessa espécie contra o insulto, né, o estresse que foi induzido pelo calor. Nesse gráfico aqui de cima menor, na verdade é o mesmo gráfico, porém com um período mais prolongado de recuperação, eu não vou entrar em detalhes. O fato é que a exposição dos camundongos a esse modelo, ela imita muito bem o que nós temos de resposta patológica em humanos, né? Ou seja, o intestino apresenta dano significativo no intestino. Vocês podem perceber aqui que as estruturas estão preservadas nos animais controle e nos animais com intermação. Você consegue visualizar a perda de integridade do intestino. A gente começa a ver também a presença de a formação de coágulos e de acúmulo de células inflamatórias nos rins e também no coração desses animais. Então, parece que o modelo imita bem a resposta dos humanos. Com relação à temperatura, nós observamos que, nós comparamos, esse foi o estudo do Christian, comparando machos e fêmeas, e a gente percebe que as fêmeas duram muito mais tempo no calor em relação aos machos, tá bom? Essa resposta não é explicada por diferença de massa, a gente acredita que possa ser alguma coisa relacionada a hormônios, mas as fêmeas duram em torno de 40% mais durante o exercício no calor em relação aos machos. Vou me encaminhar já para os meus dois tópicos finais. Primeiro, aquela pergunta inicial que eu introduzia, se com esse modelo agora nós conseguimos responder aquela pergunta se o episódio de intermação aumenta o risco de doença cardiovascular. Nós tivemos esses achados publicados recentemente, foi um estudo envolvendo metabolomics, né? Nós fizemos umas análises bem sensíveis no coração desses camundongos, e o desenho experimental foi esse. Nós colocamos os camundongos nesse modelo de hipertermia severa e usamos um grupo controle em situação de temperatura mais amena, e nós colhemos os corações desses camundongos em diferentes tempos pós-episódio, para estudar a resposta. Nós fizemos, na verdade, um screening geral nesse coração para ver como que o coração pós-heat stroke ou pós-intermação ia se comportar. Usamos a estratégia do metabolomics e nós percebemos que, primeiro, a via da glicólise, ela praticamente para de funcionar no coração dos camundongos que fazem a intermação, principalmente as fêmeas, e nós encontramos essa disfunção que acontece lá entre 9 e 14 dias depois que a intermação aconteceu. Então, 14 dias após, nós vimos aqui que esses camundongos começaram a acumular gordura no coração. E esse acúmulo de gordura no coração, ele é uma assinatura de propensão para doenças cardiovasculares. E a nossa conclusão foi que um episódio de intermação pode causar um problema tardio sobre o sistema cardiovascular, mas nós ainda estamos explorando mais os mecanismos relacionados a essas doenças, a essas manifestações. Um outro achado recente do grupo do Exército que colabora conosco é que se você tem uma infecção viral, isso pode aumentar a severidade da intermação, e de novo é em modelo pré-clínico. Mas eu acho que esse dado é muito interessante porque, considerando o tempo que nós vivemos aí com infecções virais, ele pode ser relevante. Talvez nós tenhamos, em função disso, um aumento nas manifestações de intermação num futuro próximo.
Bom, e com relação ao músculo, eu fiz um experimento, na verdade, há pouco tempo atrás, é meus últimos 2 slides aqui, e esses experimentos foi testando a resposta do músculo esquelético ao calor e à osmolaridade, né? Então, quando a gente estuda no humano, nós temos uma série de fatores que interferem com a resposta do músculo, né? O músculo está dentro do corpo inteiro, então é difícil de isolar a resposta muscular, por mais que nós tentamos. E eu fiz esse modelo onde eu retirei músculos intactos de camundongo e coloquei esses músculos, eu montei esses músculos dentro de banho de tecidos e eu expus esses músculos a uma temperatura semelhante à temperatura muscular durante a intermação, que é na faixa de 41 graus, a temperatura do músculo, né? E eu comparei dois tipos de músculo, músculos com predominância de fibras de contração lenta e músculos com predominâncias de fibras de contração rápida. E os achados sugerem, a gente pode deixar isso aqui para o debate, porque eu já estourei o tempo aqui um pouquinho, foi que os músculos com fibra de contração rápida, eles apresentam uma menor tolerância ao calor e ao aumento da osmolaridade, que é uma característica da desidratação, né? Eu tive que ter muito cuidado em comunicar esses achados, porque evidentemente é um estudo in vitro, usando o músculo esquelético de camundongo, mas ele sugere que talvez as fibras de contração rápida sejam mais suscetíveis ao calor e à desidratação em comparação a fibras de contração lenta, mas isso até eu gostaria muito de escutar a opinião do Ian e do Gustavo para entender se faz algum sentido na prática. Os dados estão publicados, se vocês quiserem mais detalhes, vocês por gentileza acessem essa informação. Então, em conclusão, de acordo com o meu relógio aqui, eu já passei um pouquinho do tempo, então, em conclusão, a intermação é a manifestação mais severa das doenças associadas ao calor, é a terceira causa de mortalidade em atletas durante o exercício, e as evidências pré-clínicas sugerem que as fêmeas são mais tolerantes ao estresse térmico severo do que os machos. A intermação induz uma disfunção cardiometabólica retardada, principalmente no coração dessas fêmeas. A gente pode discutir o porquê disso na sessão de debate também. Se você tem uma infecção viral prévia, isso aumenta a severidade do episódio de intermação. E a última mensagem é que as fibras de contração rápida talvez sejam mais suscetíveis à hiperosmolaridade, caracterizada por desidratação, no calor. Muito obrigado pela atenção de todos.